Tá, hoje eu não vou perguntar se tá bom ou não, porque eu sei que muita coisa triste aconteceu. Sem mais delongas, eu quero apresentar pra vocês os fatos. E aí vocês pegam esses fatos e fazem o que vocês quiserem. Afinal, hoje em dia a verdade se tornou interpretativa, depende da ideologia de quem vê. O que aconteceu em Manaus foi sim algo muito triste. Se você acompanhou e não sentiu seu coração apertar, meu amigo, você não pode ser humano. E isso é um grande problema hoje em dia. Pessoas existem, mas humanos? Bom, a gente começou a ser extinto. Enfim, vamos falar de Manaus. O que tá rolando por lá não começou no ano passado, nem mês passado, muito menos na semana passada. Eu até poderia voltar muito no tempo, mas em 2019, que eu posso chamar de passado recente, a pintura já estava pronta. Era só emoldurar. 8 de agosto de 2019. Superlotação, falta de remédios e insumos básicos. Maior hospital do Amazonas protagoniza crise na saúde pública. Tem mais. 29 de julho de 2019. Em reunião tensa, médicos pedem que Mandetta intervenha na saúde do Amazonas. Ministro disse ter muita apreensão com a situação do estado. Porém, tal intervenção foi negada, pois foram alegadas implicações políticas muito graves. E não custa lembrar das recomendações do então ministro, o próprio Mandetta. Fique em casa e só vá ao hospital se sentir falta de ar. Tá aí o resultado. Junte todo esse colapso já existente a um aumento na procura por hospitais devido ao flango flito e pronto, tá aí a sua ciência. Não foi a força do flango flito que fez o que fez em Manaus. Foi a força da irresponsabilidade, da falta de gestão, da corrupção e do descaso com o povo. Parece clichê, mas foi apenas isso. Em Manaus, apenas na cidade de Manaus, tivemos mais de 2 bilhões destinados à saúde só em 2020 para o combate ao flango flito. E o prefeito era do PSDB. E graças à autonomia dada a governadores e prefeitos pelo STF, amplamente divulgado pela mídia como um revés a Bolsonaro e hoje incrivelmente desmentido por eles mesmos, assistimos em praticamente todos os estados o superfaturamento de luvas, máscaras, respiradores, inclusive no Amazonas. Porém, tudo bem, parece que o povo esquece. Respiradores comprados em loja de vinho. A secretária de saúde levada para o Chilindró. Em julho, o hospital de campanha foi desativado. E ainda entre julho e outubro, 85% dos leitos criados pro flango flito foram desativados. Viu, Calil, prefeito de Belo Horizonte, que fechou 177 leitos em 4 meses? Você viu o que pode acontecer? Fica aí o aviso. E aí eu pergunto, onde está o dinheiro que, segundo o próprio Calil, foi derramado pelo governo federal para estados e municípios nessa pandemia? Ah, Bárbara, mas esse não é o problema, não é falta de dinheiro, é que o oxigênio acabou no estado. Não tinha onde comprar. Ok. Pensa comigo, se você é dono de uma empresa que lida com vidas e você percebe um aumento na demanda do seu produto principal e o seu estoque está perto de zero, para manter essas vidas, você vai esperar o seu estoque acabar para poder pedir em outros lugares? Foram enviados para o estado do Amazonas mais de 8 bilhões de reais. Você sabe quanto dinheiro é isso, meu amigo? Para chegar no dia D, o cara dizer que não tinha oxigênio porque acabou o produto e não tinha onde comprar. Mas espera lá, não tinha onde comprar? Então como que o governo federal enviou 700 cilindros de oxigênio para Manaus? Ah, mas o governo federal tem o Ministério da Saúde que tem acesso aos contatinhos e todo o Paranauê, pipipi popopô. Ok, então se não tinha oxigênio, como que o Gustavo Lima, sim, o cantor, conseguiu enviar 150 cilindros para lá? Como que o Whindersson conseguiu fazer o oxigênio chegar até Manaus? Artistas, nada ligados à área da saúde, conseguiram fazer o que o governo estadual não conseguiu, mesmo tendo recebido verba suficiente para isso. Como podemos aceitar como justificativo o fato que não tinha? Fazer o quê? E o que assistimos com as cenas de Manaus foi um picadeiro armado com vários palhaços. Vamos começar aqui com o Seu Huck. Eu já vou falar mais dele. Seu Huck gravou um vídeo para dizer que mesmo quem quer ajudar tá de mãos atadas. É mesmo? Fala isso lá pro Gustavo Lima, brother. Quem quer fazer, faz. Quem não quer, usa a narrativa para discurso político. Aí vem Rodrigo Nhonho Botafogo Maia, que não importa se você fala bem ou mal dele. O importante
é falar, já que o seu plano e objetivo de vida é fazer seu sucessor, Baleia Rossi, ser eleito e fazer um discurso político em cima do ocorrido, dizendo, aspas para ele, a falta de oxigênio em Manaus, o atraso da picadinha, a falta de coordenação com estados e municípios são resultados da agenda negacionista que muitas lideranças promovem. Fecha aspas. É mesmo, Rodrigo Maia? Engraçado. Você sabe o que aconteceu quando parlamentares tentaram destinar a verba do fundão eleitoral e a verba partidária, que juntas somariam 3 bilhões de reais, 3 bilhões para o combate ao flango-flito? O senhor rejeitou a emenda sem sequer ouvi-la, rompendo a Constituição. Você aí que está me ouvindo, duvida que foi isso que aconteceu? O dia era 3 de abril de 2020. Que nós estamos querendo destinar dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário para o combate ao coronavírus e também da redução do salário de políticos e de outros membros da alta elite do funcionalismo público excluídos de segurança pública e saúde. O que está acontecendo aqui na Câmara é uma vergonha, é a utilização de um sistema remoto de votação para calar os deputados. Os deputados estão em casa, os que estão trabalhando à distância com os microfones fechados, não conseguem se pronunciar. Aqui o deputado Paulo Ganimi não pôde fazer a questão de ordem justamente para pedir que sua emenda, a nossa emenda do Partido Novo, nosso destaque, perdão, não fosse inadmitido conforme o regimento interno da Câmara determina. Nós temos direito a emendar a Constituição. A questão do fundo partidário é uma questão constitucional e por isso que nós estávamos propondo uma emenda na PEC do Orçamento de Guerra. Essa PEC do Orçamento de Guerra só existe em virtude do combate ao coronavírus e neste momento aqui na Câmara dos Deputados um verdadeiro golpe está sendo dado não só no Partido Novo, em toda a democracia brasileira. Porque o presidente não pode fazer uma inadmissão como essa, não pode não dar a palavra para o deputado quando ele pede uma questão de ordem que precede a discussão de qualquer matéria e não pode fazer isso, está acontecendo. Nesse momento, a campanha eleitoral pareceu ter um peso maior que a saúde da população, né, Maia? Presidente da Câmara dos Deputados, representantes da população. O povo concordou de ter seu dinheiro usado para campanha política em vez de compras de respiradores e oxigênio? O povo foi consultado ou ignorado sobre o uso do seu próprio dinheiro? Mas calma, tem mais. No dia 6 de abril de 2020, 3 dias após essa sessão, segundo matéria do Poder 360, 9 partidos políticos fizeram uma reunião com o senhor Rodrigo Maia, com as calças borradas de medo de ficarem sem o dinheiro para suas lojinhas, que alguns chamam de partido político, e decidiram fechar um pacto. A palavra que está na matéria é pacto, de apoio a você e ao Alcolumbre, para que fossem firmes e não cedessem à proposta de destinar o fundo eleitoral ao combate ao flango-flito. Sabe quem estava lá defendendo o uso de dinheiro público para a campanha eleitoral em plena pandemia? ACM Neto, o presidente do seu partido, Rodrigo Maia, o DEM. Além, é claro, de seu pupilo, Baleia Rossi. Lembrando que ainda em pandemia fomos incentivados a ir votar e sermos mesários, pois nesse país, aparentemente, política é o nosso bem maior. Aí vem Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro, ex-herói, atual funcionário dos representantes da Odebrecht, dizer que Manaus hoje é o Brasil amanhã. Poderia não ser se o senhor tivesse focado nos corruptos que desviaram a rodo o dinheiro destinado à saúde que o governo federal enviou, em vez de focar em cidadãos que andavam sozinhos na praça. Por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, de isolamento ou quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a justiça, podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Mas é tudo uma questão de prioridade. Mas engraçado, o senhor, seu Moro, fez questão de bater palma pro anúncio com falsos resultados do seu Dória sobre a picadinha. O senhor apareceu lá no Twitter e lacrou. Foi sensacional. Porém, quando a verdadeira eficácia da picada foi revelada, o senhor sumiu e achou melhor fingir demência, né? Sim, a gente percebeu. E agora, você volta com frase de efeito no Twitter, porque o importante é surfar a onda midiática. Sabe tipo quem? Tipo o próprio Dória, que também após o decepcionante anúncio real feito pelo Butantan sobre o seu produto, deu uma sumida. Dória estava escondido debaixo da cama comendo fandangos quando alguém deve ter falado pra ele:
Sai daí, Dória. O bicho tá pegando lá em Manaus. Boa hora pra aparecer se sentindo super indignado e culpar o governo federal. Vem, sai daí, seja homem. E assim ele fez. Surgiu uma coletiva parecendo um homenzinho valente e corajoso, culpando o governo federal por tudo o que estava acontecendo, espremendo o caldo da narrativa política na busca pelo poder. Afinal, o foco não era mais o senhor, seu ditadória. Era Manaus. Boa hora para colocar a cara no sol depois de aumentar tudo quanto é imposto em São Paulo, após retirar dinheiro do aposentado através do aumento da contribuição previdenciária, após tentar aumentar o ICMS para comida e produtos hospitalares, após o falso anúncio da eficácia da sua picadinha. O povo no Brasil é desmemoriado. Isso tudo aconteceu semana passada. Tempo demais. Longe demais. Vamos falar de Manaus. Deixa eu bater aqui o meu celular ultra top na mesa para demonstrar para quem estiver vendo o quanto eu tô muito revoltos com tudo isso. Sujeito homem demais. A questão é que a Folha noticiou na sexta-feira, dia 15, que a falta de oxigênio também tirou a vida de pessoas no litoral norte de São Paulo. O senhor contesta isso, gestor? Então fale com a Folha. Eu tô aqui só lendo a matéria. Mas o curioso é que isso não virou repercussão nacional, não teve celular quebrado em coletiva. O motivo poderia ser o fato que algo assim amplamente divulgado pela imprensa poderia queimar seu filme, né, gestor? E o senhor, aparentemente, é um candidato a 2022. Em nada tal repercussão prejudicaria Bolsonaro. Muito pelo contrário. Só que isso aí é só uma suposição da minha parte. E aí voltamos ao ponto de Manaus, onde políticos e eleitores que até hoje não conseguiram aceitar o resultado das urnas enxergam em qualquer lugar uma oportunidade para abrir um processo de impeachment contra um presidente eleito de fato, simplesmente porque é o que eles querem. Isso sim é o verdadeiro negacionismo da democracia. Ao tentarem culpar o presidente Bolsonaro por tudo que está acontecendo, eles eximem da culpa os verdadeiros responsáveis, os protegem. E adivinha, já que eles não são pegos, não são apontados, não são acusados, eles continuarão agindo, continuarão fazendo mais do mesmo. Isso nem de longe é justiça, isso é política, nua e crua. Fatos não importam, desvios apurados não interessam, respiradores comprados em loja de vinho são irrelevantes, secretários de saúde presos são só um detalhe. A narrativa política oportunista impera em terras de um povo que clama por justiça. Quanto mais tentam enfiar seus textos lacradores montados por uma péssima equipe de marketing em nossa goela, mais o povo se recusa a engolir. A cada dia mais cuspimos essa realidade alternativa e é por isso que hoje tentam nos calar. Não podem com a vontade do povo? Então os calem. Não importa o que nós queremos, porque para eles nós queremos errado. E assim somos levados ao governo elitista que eles juram de pé junto que combatem. Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Nós não chegamos a esse ponto do nada. Acredita em mim, o caminho foi longo. Porém, não cairemos mais nessa. Eles gritam, mas gritamos mais alto. São os políticos contra nós. Que Deus nos ajude. Que Jesus interceda por Manaus. Considerações feitas? Deixa eu falar de outro possível presidenciável. Vem cá, Huck. Huck convocou um panelaço contra o governo do presidente por o considerar responsável pelo que ocorre em Manaus. Enquanto artistas levavam oxigênio a quem precisava respirar como forma de realmente tentar e conseguindo ajudar, Huck batia panela. Grande exemplo. Isso é tudo que o Brasil precisa. Após sua hipocrisia ser exposta, ele acabou postando uma foto também contribuindo, mas ainda não divulgou o vídeo batendo panela. Mas o que eu queria mesmo saber é onde estava o seu Huck quando a Petrobras foi saqueada. Ele fez panelaço quando hospitais superfaturados de campanha foram erguidos e pouco tempo depois desmontados sem uso? Onde estava a convocação para panelaço quando Aécio Neves, Aecinho, que aparece em muitas fotos abraçado com seu Huck, que foi pego em gravação pedindo 2 milhões
para a JBS. Isso não é solidariedade ou empatia. Isso é campanha política e oportunismo disfarçado de preocupação em meio a uma situação tão grave, tão triste. Quem se indigna de verdade não se indigna pela metade, por meias causas. O nome disso é conveniência. Todos os dias somos usados por aqueles que criticam o presidente única e exclusivamente focados em tomar aquela cadeira, pegar para si o trono. É um conflito intenso de interesses evidentes, onde o mais afetado é sempre você, o cidadão. E eu não sei você, mas eu não consigo confiar e nem ter empatia por quem manda o povão se trancar em casa e vai para uma praia deserta, super cara, com a sua esposa, porque sim, ele pode pagar. Eu já falei isso aqui antes e eu vou repetir. Aparentemente, hoje em dia, o dinheiro compra sim a liberdade. E pode ser que seu Hulk bata assim panela para tentar retirar da cadeira o homem que ocupa o posto que ele almeja para si. Mas seu Hulk mora numa mansão, muito longe do povo. Se ele bateu panela, você não ouviu. Vamos torcer para ele ter filmado e ter a coragem de colocar o registro na internet para você, pobre, poder acompanhar mais esse ato político disfarçado de indignação. E não, essa não é uma verdade absoluta. Essa é a minha opinião de cidadã que, para desespero de muitos, não acredita em tudo que sai na grande mídia. Ainda mais quando somos avisados que um governador presidenciável diminuiu gastos com a saúde para aumentar 70% o gasto com a sua comunicação. E não, eu não estou insinuando nada. Eu estou apenas relatando um fato. Eles gritam que representam o povo, mas não têm coragem de entrar num avião com esse mesmo povo que dizem representar. Se escondem atrás de seguranças que possuem condições de protegê-los. Porém, essa mesma proteção ao cidadão é negada. Ao que parece, a vida deles é mais valiosa que a sua. Políticos que pegam o alto-falante se colocam como representantes da população. Venham para o meio do povo e vamos, enfim, tirar a prova de quem está mentindo. Nós ou vocês.